Glória a Deus. Você agora vai cumprimentar o seu irmão assim, ó, dá um tchau para ele, fala: eu te abençoo em nome de Jesus. Nós temos um pequeno grupo aqui dentro, são no máximo 30 pessoas, afastadas uns das outras, com máscaras, tomando as devidas precauções. Deus abençoe a todos, valeu pessoal do louvor, né? Vocês podem ficar por aqui mesmo, tá? E nós vamos nesse momento fazer a consagração dos nossos dízimos e ofertas, como parte do momento de louvor. Nós vamos fazer isso a Deus. Vocês podem se assentar, todos podem se assentar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós não quebraremos princípios por causa de circunstâncias. Não, nós não quebraremos princípios porque coisas difíceis estão acontecendo. Pai, a Tua palavra, ela não abriu nenhuma exceção quanto aos princípios que precisam ser obedecidos. E eu neste momento, Pai, eu creio, eu proclamo, que todos aqueles que andam em fidelidade ao Senhor, não há nenhuma dúvida no coração deles, que eles precisam também continuar devolvendo ao Senhor, na medida de suas rendas, na medida em que tiverem a produção de suas rendas. Sim, eles precisam continuar devolvendo dízimos e ofertas para a glória de Deus Pai. Senhor, por isso neste instante, a igreja está vazia do ponto de vista numérico, quase vazia. Pela internet, algumas dezenas, talvez centenas, não sei, talvez até mais. Pessoas estão recebendo esta unção que está nisto que está sendo feito, Pai. E aqueles que são fiéis, aqueles que andam em fidelidade, nesse exato momento eles estão dentro dos seus corações, tomando a seguinte decisão: devolverei ao Senhor o meu dízimo, sem debater com Ele, entregarei a Ele voluntariamente ofertas, para que haja abundância na sua casa e na sua obra. Nós fazemos isso nesse momento, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor esteja recebendo aquilo que está sendo feito agora, de todo o coração. É a minha oração, e aqueles que creem dizem amém. Esse é um tempo, irmãos, em que está praticando, acho incrível isso, nesse tempo agora, aquele que anda em fidelidade, ele não fica assim: e agora eu vou fazer. Não, o que anda em fidelidade, ele já está acostumado a fazer, ele já faz sempre, ele já é obediente a Deus sempre. Não vai ser a primeira vez que ele obedece. Pode ser que neste momento alguns, chegando à conclusão de que andaram erradamente, estão tomando a decisão de passar a fazer. Que bom que no meio dessa prova, pessoas estão entrando em fidelidade. Eu já recebi vários retornos de pessoas fazendo isso. Muito bem, aqui no templo agora, nós temos no máximo umas 30 pessoas. Vocês podem fazer, aqueles que vieram preparados. Os irmãos vão passar, aí perto de você deve ter um envelope, e eles vão recolher separadamente. O Diego recolherá os dízimos, a Beth recolherá ofertas. Eu sei que muitos que estão aqui, vários, já transferiram para a conta da igreja, já cumpriram o seu compromisso com Deus, estão em fidelidade, não são pessoas que titubeiam quanto a isso. Mas se você veio preparado para entregar uma oferta, esse é o momento, ou até mesmo o seu dízimo, então levante a sua mão aí para você recolher, para que as pessoas possam ir até você e recolher aquilo que você está entregando. E você, na sua casa, está tomando a decisão agora de fazer. E na medida em que você tomou a decisão, se você tem aí os dados da conta da igreja, eu acredito que os meninos possam ter colocado na tela, você vai fazer a sua transferência, ou hoje, ou mais tarde, ou agora. Tem pessoas que estão fazendo na hora do culto. Eu acho muito interessante essa atitude, porque é como se de fato estão ofertando mesmo naquele momento ali, com toda a consciência, com toda a convicção. E amados, a obra de Deus continua,
esse assunto, essa situação que nós estamos vivendo, ela vai passar, as coisas vão voltar a uma normalidade, e enquanto isso, nós vamos também administrando da maneira como o próprio governo tem nos orientado, tem nos dado as diretrizes, nós também estamos administrando assim. Então, continue sendo fiel, não deixe que uma circunstância impeça você de andar em fidelidade a Deus. Deixa eu guardar minha máscarazinha aqui, que ela é muito importante, e nós precisamos continuar utilizando esses recursos. Graças a Deus, até este momento, Caratinga, pelo que sabemos, pelo que nos é informado, até o momento, nenhum caso confirmado. Quem diz graças a Deus por isso? Mas isso não nos dá o direito de abrir mão de precauções. Então essa é a primeira orientação pastoral. Tenhamos precauções, mantenhamos o maior isolamento possível. Mas que é ruim demais, quem concorda comigo aí? Chegar aqui não poder apertar a mão de ninguém, né, não dar um abraço, eu que gosto de ficar lá na porta, abraçando os irmãos, e esse momento é um momento muito delicado, né? Eu achei muito bacana a atitude da Flavinha, que está aqui conosco hoje. Ela entrou em contato comigo e falou: pastor, eu quero muito ir lá na igreja, pastor, eu quero ir, tem como eu ir? Aí eu falei: você está sendo a primeira. Aí já coloquei o nome dela, e ela então está aqui hoje, né? Essa menina, o que eu falo? Moça, como é que eu chamo uma pessoa de 10 anos, 11 anos, uma moça, né? Pré-adolescente, né? Está aqui participando do culto conosco, então, seguindo as normas também, não está nem o pai nem a mãe aqui, ficou só ela, e ela está aqui conosco participando, né? Hoje, depois que terminarmos a transmissão, os irmãos que estão presentes aqui no templo serão servidos com a ceia do Senhor. Então, no finalzinho, vai ser um momento muito bacana que nós vamos ter aqui, mas já fora do horário da transmissão. Deixe-me pegar aqui uma anotação importante antes da palavra. Eu acho que nunca tivemos um tempo tão propício para o tempo a sós com Deus, não é verdade? Quantos têm feito um bom tempo a sós com Deus aí? Até porque nós estamos, na maioria das vezes, nós vamos para dentro de casa, estamos ficando ali com muito tempo dentro de casa, isso é muito bom, né? Nós estamos apurando os nossos relacionamentos também. Quem já tinha bom relacionamento, melhorou. Talvez quem não estivesse tendo um bom relacionamento, eu creio que a essas alturas, muitos já ajustaram os seus relacionamentos também. E eu quero alertar a igreja, tudo indica, queridos, que 3 meses adiante aí, pelo menos, viu gente, 3 meses adiante, há uma previsão de um aumento da epidemia para o Brasil no início de maio. Que Deus nos livre desse negócio em nome de Jesus, né? Eu creio que podemos ter algo diferente na história do Brasil, mas nós temos que ser também realistas. Então, a igreja deve se conscientizar de que nos próximos 3, talvez 4 meses, nós não possamos voltar a ter as nossas reuniões como antigamente eram. Confesso a vocês que como pastor, como pastores, nós temos conversado muito sobre isso. Tem sido um tempo assim de buscar a Deus. Senhor, como que nós vamos proceder? E a direção que Deus tem dado é a que é possível. Transmitir pela internet, conversar com os irmãos pelo WhatsApp. Se em algum momento os irmãos tiverem alguma situação que precisam de um aconselhamento, vamos fazer pela internet. Temos feito isso. Hoje mesmo eu e o pastor Roberto, a gente conversava longamente sobre um assunto do Ministério de Louvor. Foi feito pela internet e resolvemos, e ficou bem resolvido, né? Graças a Deus. E assim vamos lá. Graças a Deus nós temos uma igreja que amadureceu muito. A demanda por esse atendimento tem sido pequena, mas estamos ali para servir. O nosso dia, o meu dia, continua sendo um dia pastoral. Então, se alguém precisar, e eu tenho conversado com muita gente, né, buscado até esse diálogo, contactado os irmãos, perguntando como é que você está, para a gente manter a conexão. Então, nós precisamos continuar tendo prudência e paciência. Prudência e paciência. Essa epidemia vai passar. Vai passar. E acredito que ela vai trazer consigo, já está trazendo consigo,
muitas coisas interessantes. Eu creio que nós vamos ter muitas mudanças boas. Hoje na escola de casais, eu me reuni com alguns casais pelo Zoom, e eles estavam contando quantas mudanças já tomaram providências de realizar. E eu creio que aqueles que temem a Deus não precisavam nem de pandemia. Alguém diz amém para isso? Eu não precisei de pandemia para mudar, não. Eu te digo isso em nome de Jesus, e com muito respeito e com muito temor. Eu não vou dizer assim, nossa, que bom que essa pandemia apareceu. Eu não vou dizer isso não. Que ruim que essa pandemia apareceu. É sinal de que muitas vezes a humanidade está precisando de uma correção muito dura. Mas aquele que teme a Deus e anda nos seus caminhos, ele não precisava dessa pandemia não. Alguém diz amém para isso ou não? Eu não precisava de pandemia não. Não precisava. Te confesso, sei que estou ao vivo falando talvez pode ser para milhares de pessoas. O Tiago me falou que no YouTube está tendo mais de 2.000 envolvimentos com a nossa transmissão. Então eu estou falando, eu não precisava de pandemia não. Eu não precisava de pandemia. E eu gostaria de dizer, isso eu só posso falar por mim, eu não posso falar nem pela pastora Simone, apesar de saber que ela também não precisava. Mas cada um fale por si. Agora, que essa pandemia está servindo para mim, para várias coisas, está. Eu estou descobrindo coisas muito importantes sobre a igreja, coisas muito importantes. Mas para a minha vida, para o meu caráter, para a minha decisão de fé, eu não precisava de pandemia. E eu creio que, em nome de Jesus, todos que estão sentados aqui agora, e muitos que estão me assistindo pela internet, vocês também não precisavam dessa pandemia. Você diz amém para isso? Porque nós tememos a Deus não por causa de pandemia, nós tememos a Deus pelo que Ele é. Glórias a Deus por isso, porque Ele é soberano, porque Ele é poderoso. O meu temor não vem porque está tendo uma pandemia. O meu temor vem porque eu sei quem é o meu Deus. Eu sei que o meu Deus vive e que Ele é o Criador de todas as coisas, e Ele merece todo o meu respeito, todo o meu zelo, todo o meu cuidado. Entrei bem, vou sair melhor, em nome de Jesus, né? Com a graça de Deus. Falo isso para a glória de Deus e para a sua edificação também. Então, essas foram assim pequenas instruções. Eu quero pedir uma coisa à igreja, agora esse assunto é mais com a igreja. Por favor, me dê atenção nos grupos da igreja. Veja, nós estamos lá organizando coisas importantes. Não fico postando figurinha, não fico postando aquele monte de vídeo de coisas que o pessoal está falando. Toma cuidado com o que os outros estão falando aí. Porque agora apareceu isso, agora apareceu aquilo, agora apareceu aquilo outro, apareceu isso. Essas coisas não vão para o grupo da igreja. Eu nem faço uso delas. Eu não dou nenhuma atenção a essas redes de transmissão que estão aí. Eu não dou nenhuma. Deixa eu te dar uma notícia. Eu não dou nenhuma. Eu não assisto nenhum vídeo desses transmitidos. Quando eu quero notícia, eu vou no site oficial do Ministério da Saúde. Assisto 2 telejornais bem diferentes, o Band News e o Globo News, para ver a notícia de um jeito e do outro, e ali fazer o meu julgamento. E assim, estamos passando tranquilos esse momento, não me deixando apavorar por nada que alguém diga. Mas eu quero te pedir uma coisa, quanto aos grupos da igreja, por favor, acompanhe o grupo da igreja para você receber as instruções do andamento das coisas. Por exemplo, dia 23 de abril, as reuniões de células serão através do Zoom, aquele site de reuniões. Os líderes de células farão uma reunião de 30 minutos, 40 minutos, porque a duração da reunião sem pagar é essa, e nós vamos ter uma reunião de todas as células. Daqui a 12 dias mais ou menos, nós vamos ter reunião das nossas células. Na próxima semana agora, 3 cultos, terça, quinta e domingo. Domingo nós vamos ter uma forma especial de culto que eu vou divulgar pelos grupos da igreja, por isso fique ligado, porque vai ser muito interessante a forma como nós vamos fazer. Salmo de número 11, leitura da palavra do Senhor, pode abrir a sua Bíblia, Salmos 11. Salmos de número 11. Nós precisamos gastar muito tempo na nossa casa com a palavra de Deus. Gaste tempo com a Bíblia. É o noticiário mais atualizado que existe, é a Bíblia Sagrada. Salmos 11 na linguagem de hoje. Com Deus o Senhor estou seguro.
não adianta me dizerem: fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram os seus arcos e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? O Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu, Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. O Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, Ele detesta os que gostam de praticar violência. Deus faz cair enxofre e brasas sobre os maus, Ele os castiga com ventos que queimam como fogo. O Senhor faz o que é certo e ama a honestidade. As pessoas que são obedientes a Ele viverão na sua presença. Esta é a leitura da palavra do Senhor, que será agora exposta para os irmãos pela internet e aqui no templo, este pequeno grupo de pessoas. O tema que eu dei para essa palavra é: como encontrar a direção certa no meio de tanta informação. Como encontrar a direção certa no meio de tanta informação. Em que ou em quem nós podemos acreditar quando um bombardeio de notícias está sobre nós? Graças a Deus nós estamos passando uma pandemia com internet. A comunicação está muito bem feita. Até gente que está do outro lado do mundo está tendo contato com suas famílias. Graças a Deus pela internet. A internet, ela não é em si mesma má ou boa. A internet depende de quem está usando a mesma. Ela é um veículo científico de comunicação. E nós estamos usando muito bem a internet. Neste momento, por exemplo, nós estamos usando. Mas o bombardeio que ela traz de informações é muito grande. Chega a ser perturbador se nós não tomarmos cuidado. Em nossa casa, eu e minha esposa, nós tomamos uma decisão desde o início. Informações só as oficiais. Inclusive, horas antes de dormir, para que ficar assistindo um noticiário daquilo que já foi amplamente noticiado durante o dia? Tome cuidado com as notícias que você está assistindo antes de dormir. Aquelas informações pesadas. Tome cuidado. Sabe o que nós temos visto pela internet algumas vezes antes de dormir? Quando não é uma mensagem, sites como Evidências, do pastor Rodrigo da Adventista, ou então O Mundo Visto de Cima. Já que nós não podemos viajar, nós estamos conhecendo vários países através da internet. Ontem nós conhecemos a Escócia, fizemos um passeio por castelos da Escócia, ao invés de ficar ali. Hoje tem o Fantástico. Te confesso, não vou chegar em minha casa e me alimentar daquilo tudo, não vou. Amanhã eu procuro as notícias, vou para sites oficiais, e assim a minha mente permanece descansada. Até para ser o pastor da igreja, eu preciso ter uma mente descansada. Algumas pessoas já me mandaram mensagem: pastor, obrigado pela maneira como o senhor está se posicionando, tem nos trazido tranquilidade. Eu quero dizer para os irmãos que o nosso empenho, o tempo todo, é nos mantermos no Senhor, equilibrados, para que a igreja continue sendo direcionada e que ela tenha um bom exemplo dos seus líderes para o direcionamento correto. Não alimente a sua mente com bobagens, mas o bombardeio está muito grande. Eu fico pensando uma moça como a Flavinha, por exemplo, com seus 11 anos de idade. Meu Deus, quanta informação essa moça já está recebendo. Quanta coisa está passando pela cabeça dela. Ainda bem que ela tem o pai, que é um homem que teme a Deus. Certamente ela pode recorrer ao seu pai dentro de casa: pai, isso assim, assim. Como é que eu vou tomar uma decisão então neste momento de seguir aquilo que... Qual é a decisão que eu vou tomar? Como que eu posso tomar uma decisão segura? Outra coisa, como é que nós temos nos sentido no meio de tudo isso? Eu anotei algumas coisas aqui. Confusos,
amedrontados, ansiosos, inseguros, enganados, com relação a notícias mesmo. Cada hora que você ligar, e cada canal que você ligar, e cada site que você acessar, que não seja oficial, ele vai te dar uma versão das coisas. Nós sabemos que a grande mídia, ela está manipulando informações. Nós sabemos que, graças a Deus, temos a internet, que não deixa que a informação fique escondida de quem procura a verdadeira informação. Mas como é que nós faremos para manter os nossos sentimentos em ordem? Quantas pessoas, hoje eu perguntei a alguns casais assim: vocês têm amigos que, diferente de vocês, estão com alguns sentimentos que têm sido penosos para eles? Eles disseram: temos, pastor. Nós temos amigos que estão perdidos, eles estão sem rumo, eles estão desesperados, eles não sabem, eles estão com medo de tudo, eles estão com medo de tudo. Pois bem, neste momento, onde tem esse bombardeio todo, muitos de nós podem estar se sentindo confusos, amedrontados, ansiosos, inseguros, enganados, esquecidos. Talvez tem pessoas se sentindo esquecidas. A pastora Simone falava comigo no carro agora há pouco: meu Deus, como será que algumas pessoas que vivem sozinhas estão se sentindo neste momento? Certamente algumas delas estão se sentindo esquecidas. Então nós temos muita informação e nós temos estes sentimentos que são gerados em nós: confusão, medo, ansiedade, insegurança, engano, esquecimento, a sensação de ser esquecido. Então, o que a palavra de Deus tem para nós quanto a isso? Aqui está agora o ponto-chave desta palavra, e aqui está a nossa maior bênção no meio dessa crise. Nós temos a palavra de Deus. Não é a palavra do presidente Bolsonaro, não é a palavra da Rede Globo, não é a palavra do Donald Trump, e não é a palavra do presidente da Venezuela. Não é a palavra deles, não é a palavra do prefeito municipal, e não é a minha palavra. É a palavra de Deus, é a palavra daquele que é soberano e daquele que é poderoso, e ela está aqui na minha frente agora. Com Deus, o Senhor, estou seguro. Com Deus, o Senhor, estou seguro. A diferença está aqui. Com Ele, estou seguro. Olha o que o salmista diz em seguida: não adianta me dizerem, olha isso, não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram seus arcos e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. Olha o que esse moço está dizendo, o salmista, possivelmente aqui Davi, Salmo de Davi: não adianta tentarem me amedrontar. E eu quero te dar essa palavra nessa hora: não adianta tentarem nos amedrontar, porque nós temos a palavra do Senhor conosco. Por isso eu quero te convidar a levantar a sua mão agora comigo aqui dentro do templo, lá na sua casa também, e dizer assim: não adianta, fala com toda a sua fé, não adianta tentarem me amedrontar, porque o meu Deus está sentado no trono. Vamos dar um aplauso de louvor ao Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Com Deus o Senhor estou seguro. Não adianta me dizerem, fuja como um pássaro para as montanhas, porque os maus já armaram seus arcos e de tocaia apontam as flechas para atirar nas pessoas direitas. O que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados? Foi daqui que eu tirei o tema da mensagem dessa noite. O que fazer quando não podemos acreditar em ninguém? Vocês vão me desculpar,
Eu não consigo acreditar plenamente no presidente Bolsonaro, eu sinto muito, eu não consigo. Eu não consigo acreditar plenamente na Rede Globo, eu não consigo. Eu não consigo acreditar plenamente na minha mente, no que ela me diz primariamente, eu não consigo. Eu não quero, não vou e não vou deixar o meu coração me enganar. Sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa: se eu quero saber a verdade tem um nome, o nome dela é Jesus. Eu estou sendo surpreendido pela Covid, pelo tipo do vírus, sim, mas pela notícia não, porque o meu Senhor já tinha falado comigo na sua palavra, milhares de anos atrás, que nos últimos dias as coisas seriam como estas. Ora, então, o que a Globo está me dizendo? O que o Bolsonaro está me dizendo? O que o Donald Trump está me dizendo? Que Deus abençoe estes homens, que Deus possa ter misericórdia dessa grande rede de televisão, que Deus possa agir no meio desse país nosso, mas olha, o Senhor está assentado no trono, e eu vou ouvir o que Ele tem a dizer. Como que eu faço, pastor, então, para viver no meio desse turbilhão de notícias? Cheque as notícias com a palavra de Deus. Cheque a palavra. Alguém te contou algo? Espera aí. Eu tenho que dar crédito a isso? Alguém disse assim: porque agora está acontecendo isso, isso e isso lá não sei aonde. Ei, está acontecendo? Não sei. Pastora Simone estava me dizendo de um tipo de programa que eu não sabia que existia, que é possível colocar, por exemplo, uma figura pública mundial falando, e alguém pode manipular as palavras, e as palavras que vão sair da boca daquela pessoa não são as palavras que ela está falando. Diz que é possível fazer isso em edição de vídeo, e ela viu isso, uma reportagem, a edição de vídeo onde a pessoa, o programa é tão bem feito que a boca da pessoa está fazendo os movimentos das palavras. Eu não duvido nada disso, que essa coisa possa existir. Eles manipulam imagens, manipulam vídeos, cortam aqui, dependendo do que eu falar aqui, irmãos, dependendo do que for cortado, aonde for cortado, eu posso estar fazendo aqui uma ofensa gravíssima com alguém, porque a manipulação midiática da comunicação é totalmente viável. Aí nesse momento nós temos a diferença, nós podemos lembrar que o nosso Deus está sentado no trono soberano, reinando soberano. O Senhor Deus está no seu santo templo, o seu trono está no céu, Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Nós precisamos afirmar a nossa segurança no Senhor. Quando as notícias bombardearem você, e não tem como você ficar também sem saber algumas notícias, mas quando elas te bombardearem, quando elas vierem para cima de você, faça uma coisa, na sua mente e no seu coração, proclame uma coisa: essas notícias aí, não sei se é verdade, não sei se é mentira, eu não sei se estão omitindo caso em Caratinga, se não estão omitindo caso em Caratinga, eu não sei se tem não sei quantos mortos, eu não sei se estão subcomunicando, eu não sei, eu sei de uma coisa: o Senhor está assentado no trono. Eu estou te dizendo, esse é um recurso que vai trazer paz ao seu coração. Segundo, não deposite confiança absoluta no homem. Eu fico às vezes tão chocado com pessoas que pegam declarações que foram feitas por governos e tal, e ficam publicando essas declarações, produzindo fake news, produzindo notícias falsas, produzindo alardes desnecessários. Nós temos que ter muito cuidado. A nossa confiança, a própria Bíblia fala: maldito é o homem que põe a confiança no homem. Nós não podemos depositar a nossa confiança absoluta em nenhuma notícia, em ninguém, em nenhuma fonte. Nós podemos e devemos seguir a fonte oficial. O Ministério da Saúde está falando assim, assim, assim. Hoje eu estava orando sobre isso, porque também quem me garante que o Ministério da Saúde está falando o que é certo? Aí o Senhor falou comigo um negócio, Lelinho. O Senhor falou comigo uma coisa. Olha isso. Quem foi que constituiu as autoridades? O próprio Deus. Então deixa eu te dizer uma coisa: se uma autoridade se levanta e proclama uma notícia, uma autoridade,
e você acreditar nela, preste atenção, e resolver obedecer, por exemplo, o Ministério da Saúde diz, reuniões, no máximo 30 pessoas, afastadas umas das outras, ok, é assim? Então é assim que será. Sabe o que vai acontecer? A bênção que tem nessa autoridade chega até mim. Olha que interessante. Por isso tome cuidado com as fontes para as quais você está emprestando o seu ouvido ou seus olhos. O que mais eu devo fazer? Checar as informações com Deus. Cheque informações com Deus. Hoje eu estava lendo sobre o profeta Eliseu. Olha que coisa interessante. Israel estava em guerra com a Síria, ou a Síria estava em guerra com Israel. Sabe o que acontecia com o rei da Síria? Ele fazia planos lá no seu palácio para atacar Israel. Sabe o que Deus fazia? Revelava para Eliseu em Israel, na Samaria. Ele revelava os planos para Eliseu lá no secreto de Eliseu. Aí Eliseu entrava em contato com o rei de Israel e falava assim: o rei da Síria está planejando isso e isso para fazer. Aí o que o rei de Israel fazia? Se prevenia. Deixa eu dar uma palavra ao nosso povo reunido aqui. O Senhor quer revelar para nós, tá? O Senhor quer revelar para nós as coisas que estão ocultas, tá bem? O Senhor quer revelar para você como é que você vai fazer com suas decisões administrativas, como é que você vai fazer com as suas decisões coletivas. O Senhor quer dar revelação. Por exemplo, esta reunião que nós estamos fazendo aqui, ela é uma revelação. Eu fui buscar a Deus, o Senhor falou comigo assim: siga as instruções oficiais, porque ninguém poderá entrar aqui e dizer assim: parem esta reunião. Por quê? Porque nós estamos seguindo as instruções oficiais. O Senhor falou comigo: siga as instruções, faça de acordo com as instruções, que você estará protegido. Deus deseja revelar a nós se as pessoas estão mentindo. Ninguém precisa ser ludibriado. Você precisa ter discernimento se uma notícia que você está ouvindo, ou vendo, é verdadeira. Cheque com Deus qual é a verdade. Pergunte ao Senhor: Senhor, essa notícia é verdadeira? Eu devo segui-la? Eu vou te garantir uma coisa: se nós buscarmos mais ao Senhor, Ele vai nos revelar a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Estamos sendo examinados por Deus. Versículo 5 fala: o Senhor examina os que lhe obedecem e também aqueles que são maus. Com todo o coração, Ele detesta os que gostam de praticar violência. Esse tempo está sendo um tempo em que Deus está nos examinando. E aqui eu quero bater o martelo mais uma vez junto com você: não negocie em princípios nenhum. Não negocie em princípios. Princípios são eternos, circunstâncias mudam. Hoje tem Covid, daqui a alguns meses não tem mais, pode ser outra coisa. Não negocie em princípios. Não sabemos o que os governos vão fazer com o que vem por aí. Não negocie princípios. Princípios são eternos, eles estão na palavra de Deus. E tem um detalhe: a palavra de Deus está falando aqui, ó, Deus está examinando aqueles que lhe obedecem. Irmãos, todos nós estamos sendo profundamente examinados pelo Senhor, é ou não é verdade? A nossa fé está sendo examinada. Irmãos, nós vamos sair dessa crise muito mais fortes. Nós vamos sair mais convictos, gente. Mais convictos da nossa fé. Eu estou imaginando ali por volta de setembro. Eu acho que lá para setembro, agosto, setembro, a grande festa que nós vamos fazer aqui dentro. O chão vai tremer aqui nesse lugar, tá, gente? O chão vai tremer aqui nesse lugar, porque esse lugar vai estar cheio de gente provada pelo Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Nós vamos estar mais limpos pela palavra de Deus. Não é pelo Covid, é pela palavra de Deus, que nós estamos atentando para ela agora. E finalmente, lembrar que haverá castigo para os maus. Não se esqueçam, nesse momento Deus está realmente trazendo um juízo à terra. Aí no meio da Covid, o Krakatoa, puf!
No meio da Covid, aquele vulcão que estava lá adormecido, puf, dá aquela explosão. À toa, no meio da Covid, o quê? No meio do pico da pandemia nos Estados Unidos, o quê? Um vulcão entra em erupção assim? O meu silêncio fica melhor. Você que está me assistindo, vocês que estão aqui, melhor eu não falar nada. E por fim, nós temos que lembrar que nós temos uma certeza. Qual foi a pergunta da mensagem? Como é que eu faço para tomar minhas decisões no meio desse troço todo? O Senhor está sentado no trono. Tem resposta para mim e para você, Lucas, Michele, pastora Michele, Nilaine, Elcio. Tem resposta para você, filho. Fio. Tiaguinho, Flavinha. Deus tem resposta para você, tá? Pergunte a Ele, converse com Ele. Seu futuro está nas mãos dEle. Não precisa ter medo não. O Senhor está cuidando de tudo, tá? Você que está em casa me assistindo, ou em algum lugar, como disse a pastora Michele, talvez num leito de hospital, quem sabe, neste momento, talvez até mesmo em algum lugar bem estranho, você está aí isolado. Meu Deus, o Senhor tem resposta para nós. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé, você também na sua casa. Nós vamos encerrar orando ao Senhor. Coloque a sua mão na altura do seu coração. Com seus olhos fechados, eu relacionei alguns sentimentos que podem estar ocupando o coração e a mente de alguns. Confusão, medo, ansiedade, insegurança, engano, a sensação de ter sido esquecido e tantos outros que eu não posso mencionar agora. O Senhor te dá uma palavra, igreja, nessa hora. Eu vou falar como se fosse Ele. Olha para mim. O Senhor está dizendo assim: meus filhos, olhem para mim. Eu continuo assentado no meu trono soberano, reinando. Eu não perdi o controle. Eu tenho respostas para vocês sobre detalhes. Eu não deixarei vocês confundidos. Eu não deixarei vocês amedrontados. Eu não deixarei vocês ansiosos. Eu não deixarei vocês inseguros. Eu não deixarei vocês enganados. Eu não deixarei vocês esquecidos, porque eu não posso me esquecer dos meus filhos. Nunca, jamais me esquecerei, porque esta foi uma promessa que eu fiz aos meus filhos. Vocês jamais serão esquecidos. Vocês serão lembrados eternamente. Confiem em mim, assim diz o Senhor. Confiem em mim. Você que está assistindo agora, membro da igreja ou não, visitando esta igreja pela internet, confie no Senhor. Confie no Senhor. Igreja amada, confie no seu Deus. O nosso Deus tem resposta para cada um de nós. Ah, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste instante, Senhor, eu quero, diante do Senhor e diante da igreja pela internet e aqui no templo, eu quero, Senhor Deus, reafirmar a minha total, incondicional, imutável confiança no Senhor, ó Pai. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Não há Deus como o Senhor. Não há nada que se compare às tuas obras. Por isso, Senhor Deus, podem falar o que quiser, podem dizer, fuja para os montes, mas eu me lembrarei que o Senhor está assentado no seu alto e sublime trono, e que o Senhor continua reinando soberano, verificando o que os homens estão fazendo, sondando seus filhos, corrigindo seus filhos, e preparando o ambiente para o arrebatamento da igreja, Senhor.
Senhor, eu te glorifico nessa hora, eu te exalto, em nome de Jesus, e que cada pessoa que está assistindo, cada pessoa que está aqui dentro, seja impactada com esta revelação agora, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus.